Vamos ler, leamos Salmo 115. Salmo 115. Que assim diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor de tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que os temem e os que temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora, para sempre. Aleluia e amém. Senhor, fala conosco, segundo a tua palavra e a tua voz. Somente tu pode falar conosco, a começar de mim, Senhor. Que entre nas nossas mentes, corações e, consequentemente, nossas ações. Em nome de Cristo Jesus, pelo poder, somente através dele, por ele e para ele. Amém. Esse salmo foi escrito, esse salmo foi escrito numa época que o microfone estava falhando. Som. Às vezes são interferências, né? Esse salmo foi escrito numa época, provavelmente de retorno do povo de Deus, depois do exílio. E nessa época, o povo estava sendo confrontado pelas outras nações, pelas pessoas, pelos ímpios, pelos pagãos, pelos incrédulos daquela geração. Um povo de Deus que tinha visto milagres no passado, no seu passado histórico, desde Moisés, o grande império de Davi, do rei Salomão, dos grandes reis. E agora esse povo que foi destruído, levado ao cativeiro, agora retorna, e o templo foi destruído. Imagine a cena. Eles retornam, e numa época que já não tinha mais a grandiosidade do primeiro templo, das riquezas de Israel, de Jerusalém, como houveram no tempo de Davi, de Salomão, os grandes cultos, festas, celebrações. E o povo retorna, mas ainda esse remanescente que crê no Senhor, mas, não obstante a isso, eles eram constantemente confrontados pelas nações vizinhas, pelo povo que não cria em Deus. E eles se sentiam muitas vezes envergonhados, embaraçados, acuados, em conflito. E é isso que o Salmo está nos ensinando hoje. No meio das nossas lutas, tribulações, nós nos encontramos em situações
interiores de dúvidas. E para piorar essa situação, a gente sempre tem aquelas pessoas enviadas pelo diabo, aquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas que não creem em Deus, os nossos colegas, muitas vezes de trabalho, nossos familiares que não creem no Senhor, pessoas que nos perguntam, onde está o seu Deus? Porque aquele povo do Senhor estava enfrentando situações de dificuldade nacional, dificuldade, muitas vezes, de fazer o básico no culto, no templo. Muitas lutas nessa época. E o povo estava, e os incrédulos das nações, os ímpios, estavam perguntando, vocês eram aquela grande nação do passado? O que vocês são agora? Onde está o Deus de vocês? Eles estavam comparando o fracasso, entre aspas, de Israel, do povo de Deus, à ausência do próprio Deus. Ou seja, o Deus de vocês não vale nada. Por que vocês ainda estão seguindo esse Deus? Por que vocês ainda insistem em cultuá-lo? Vocês não estão vendo que a situação para vocês não está boa? O mar não está para peixe? O rei Davi, lembrando de algumas passagens bíblicas, o rei Davi, ele enfrentou uma situação parecida no final da sua vida, do seu reinado, quando ele passava e muitas pessoas contrárias ao seu reinado não conseguiam, não almejavam, não viam o rei como autoridade de Israel e Judá naquela época, e caçoavam de Davi. Olha, esse rei, ele é um assassino, deveria ser deposto. E Davi, ao invés de ouvir a voz do general, o general falou, Davi, esses homens, esse homem que está caçoando de você, está te maldizendo, te amaldiçoando, maldito seja Davi, um assassino. Você não quer Davi, nós somos teu exército, eu como general posso ir lá e matá-lo. Davi responde, não, quem sabe eu preciso ouvir isto. Davi tinha autoridade, mas não exerceu a sua autoridade, que poderia mandar matar aquele maldizente. Moisés, que orou pelo povo de Deus, quando o povo de Deus pecou, lá no deserto, e erigiu um bezerro de ouro, um falso Deus, e Deus ia destruir aquela nação, aquele povo, aquelas 12 tribos no meio do deserto, e o próprio Moisés orou, falando para Deus não fazer isto. O que os povos e as nações vão dizer? Você tirou esse povo do Egito para matá-los no deserto? Então Moisés intercede. Essa é a mansidão de alguns homens de Deus. O apóstolo Paulo, em várias passagens, que foi perseguido, preso, e não ficou reclamando que estava preso, porque estava preso em nome do Senhor, por uma causa do Evangelho. Lógico que a prisão dele não foi fácil, e muitas vezes ele orou a Deus. Mas a prisão do apóstolo Paulo serviu de bênção, de testemunhos, de propagação do Evangelho. E muitas vezes nós nos encontramos com esse povo aqui do Salmo. Uma situação difícil, de reconstrução do país, de reconstrução do templo, da adoração. E para piorar a situação, as pessoas maldizendo e perguntando, onde está o Deus de vocês? A situação está péssima, vocês continuam ainda crendo na existência desse Deus? E qual deve ser a nossa resposta? Em meio à dificuldade, à dúvida, à tribulação, ao meio que nós estamos, seja da família, do serviço, da própria nação, vendo pessoas contrárias sendo usadas de forma contrária a colocar a nossa fé na parede, né? Se alguém te perguntar onde está o seu Deus, qual será a nossa resposta? Essa é a grande resposta do Salmo. Essa é a grande pergunta, melhor dizendo. A grande pergunta do Salmo, onde está o seu Deus? E aqui temos a resposta do próprio salmista, que inicia assim dizendo, não a nós, Senhor, não a nós,
mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Em primeiro lugar, a humilhação. Reconhecer que mesmo em meio a essa situação de pergunta que a sociedade nos faz, onde está o teu Deus? Que mesmo nós nos fazemos muitas vezes quando nos encontramos em situações adversas. A primeira resposta é essa, diante dessa pergunta: onde está o teu Deus? É humilhação. Humilhar-se, reconhecer que Ele é quem faz, não a nós, Senhor. Mas dê glórias ao teu próprio nome, segundo a tua misericórdia que se renova cada dia, cada manhã, é a tua fidelidade. Porque ainda que nós sejamos infiéis, Deus se mantém fiel. Não é assim que fala lá na carta do 1 Timóteo? Se Deus fosse ser fiel baseado na nossa fidelidade, irmãos, aqui nós nem estaríamos hoje. Se a fidelidade de Deus fosse medida de acordo com o que nós fazemos e deixamos de fazer, você fez, recebe. Não fez, não recebe. Deus não é levado pelo vento como nós. A fidelidade de Deus é a fidelidade de Deus. É a sua própria natureza e essência, assim como a misericórdia e o amor. Então o salmista está orando aqui: Senhor, não é por causa de nós mesmos, que nós somos pecadores, nós somos infiéis, nós somos levados ao cativeiro. Deus nos ensinou a lição. Estamos aqui de volta. Não somos nada, não a nós, Senhor, mas pelo teu poder, pela tua misericórdia, segundo a tua fidelidade, que o Senhor venha agir no nosso meio. Esse é um confronto contra a nossa arrogância, que achamos realmente, porque estamos onde estamos, Deus tem que fazer porque tem. Eu reivindico, né, aquelas orações que a gente ouve por aí, somos tendenciosos a fazer. Reivindico, eu declaro, Deus faz, eu oro, e Deus tem que fazer. A gente vê essas atitudes arrogantes, e o salmista nos ensina. Primeira coisa, humilhar-se diante de Deus. Senhor, a situação não está fácil, as pessoas estão falando mal de Ti, pelo que estão vendo na minha vida, a dificuldade. Mas, Senhor, honra o Teu nome, para a Tua glória, não porque eu mereça. Então, humilhar-se diante de Deus. E quando eles perguntam onde está o teu Deus, no versículo 2, a segunda resposta está aqui, do salmista: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Porque aquele povo, assim como hoje, é levado pelo visível. E o salmista está dizendo o seguinte: ainda que vocês não vejam, nosso Deus é invisível. Vocês estão querendo se basear em coisas visíveis, materiais. Mas ainda que vocês não vejam, nosso Deus está no céu. Ou seja, Deus está no trono, soberano, reinando. Ainda que vocês não vejam e sejam maldizentes, ainda que eu mesmo não veja, mas eu tenho a certeza que Deus está no trono, e tudo que Ele faz é segundo a vontade dEle, do jeito que Ele agrada. Se houve um reino de Davi, Salomão no passado, se fomos levados ao cativeiro, Deus nos restaurou aqui de volta, Ele faz conforme lhe agrada. Agradou ao Senhor fazer com que o apóstolo Paulo passasse por prisões, para que assim o evangelho fosse propagado. Agradou-se ao Senhor Deus moer e levar à cruz o seu próprio Filho Jesus. E quem somos nós para querer coisa muito maior do que isso? Jesus não falou no evangelho que o discípulo não é o maior que o mestre? Exatamente por isso. Não somos maior que o nosso mestre, Jesus. Então, a segunda resposta vem: no céu está o nosso Deus, Ele faz como lhe agrada.
As situações vêm para nos aproximar de Deus e para mostrar quem Deus é, tanto para nós como para esse povo que não crê no Senhor. E o salmista faz a pergunta: onde está o teu Deus? E responde com humildade. Em segundo lugar, responde que Ele está no céu, reinando e faz tudo que agrada. E confronta esse povo, dizendo: vocês acreditam no Deus que vocês enxergam. Nosso Deus, Ele é invisível. O Deus de vocês, diz no versículo 4 em diante, Ele é de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos apalpam, seus pés não andam. Som nenhum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que neles confiam. Aqui o salmista responde: vocês que não creem em Deus, fiquem semelhantes, se tornem semelhantes a Ele. Um filósofo do século XIX escreveu um livro lá em 1841, chamado A Essência do Cristianismo. Esse filósofo chamado Feuerbach, filósofo alemão, apesar de escrever um livro chamado A Essência do Cristianismo, quem quiser ler esse livro é bastante interessante, mas não fala sobre o cristianismo, e nem sobre a essência do cristianismo. Ele é um combate ao cristianismo. Porque Feuerbach foi um filósofo materialista, que foi pegando aí o roteiro para chegar em Karl Marx, Nietzsche, esse pessoal todo. Mas é interessante a leitura desse livro, de meados do século XIX, porque uma das teses de Feuerbach, desse filósofo alemão materialista, é que o cristianismo é a essência do homem. A essência do cristianismo é materialista. É humana. Os deuses são feitos à imagem do homem. O Deus do cristianismo é feito à semelhança do homem. Então ele entende que o Deus construído pela religião cristã foi um espelho da humanidade. Ou seja, o homem, o Deus, melhor dizendo, Deus segundo o homem. Essa é a tese dele. Porque, obviamente, a crise do cristianismo que abalava as nações, inclusive uma delas na Europa era essa. Muitos escândalos. O Deus era um Deus que estava lá, não estava nem aí para as guerras e tumultos que aconteciam, e os flagelos, e as dificuldades que aconteciam na Europa. Deus estava ausente. Por outro lado, a arrogância dos homens, dos líderes cristãos, a vida deles depravada e ausente, testemunhavam ao contrário. Que Deus é este? E o Deus era a figura do homem, simplesmente. Semelhante ao homem. É um livro interessante, mas que combate o cristianismo, falando do mau testemunho, inclusive. E essa é uma tendência que nós vemos no paganismo. O Salmo 115 já está falando aqui, olha, vocês estão fazendo deuses segundo vocês mesmos, deuses com boca, com olhos, ou seja, uma estátua de deuses. E não é assim desde o início? De certa forma, Feuerbach tem razão. Porque na história da humanidade, a gente tem a tendência de fazer deuses conforme a nós mesmos. Seja construindo estátuas de madeira, de bronze, de prata, de ouro, de pedra, de mármore. A nossa tendência é fazer Deus na forma que nós enxergamos Deus, como Ele deveria ser, como Ele deveria agir. Isso está entranhado em toda a história da humanidade. De certa forma, o filósofo tem razão, claro, olhando
no aspecto negativo e materialista. Porque a nossa tendência é querer que Deus se molde aos nossos desejos, às nossas ações, ao nosso tempo, ao nosso modo de agir. Essa é a nossa tendência. E quando nós não estamos felizes, a gente tem que ter alguma figura de um Deus visível em forma de estátua. Jacó foi confrontado com isso. Lá no passado, Jacó foi confrontado com isso. Porque sempre na história de Israel, alguém guardava uma estatueta de estimação, um ídolo de estimação. E Jacó Deus falou a Jacó, no meio da sua família tem gente fazendo isso. Manda o pessoal jogar esses ídolos das outras nações, que tem gente escondendo o ídolo aí, nas suas casas. Enquanto isso não acontecer, eu não vou abençoar a sua família. Jacó se arrepende e faz com que esse avivamento na época aconteça. Na história do povo de Deus, sempre corremos esse perigo. Até a Arca da Aliança, símbolo da aliança, transformaram um símbolo no motivo de idolatria. Vamos levar a Arca da Aliança no meio da guerra, de repente a gente vai ganhar a guerra porque a Arca da Aliança está lá no meio, não é verdade? A gente ganha a guerra contra os filisteus. Então a Arca da Aliança, símbolo da presença do Senhor, para ser momento de culto, de reverência ao Senhor, foi levada para um lugar no meio da guerra, uma ideia fantástica deles, né? Achando que iam vencer a guerra com aquele símbolo da presença do Senhor que se transformou num amuleto. Conclusão? Perderam a guerra e ainda perderam a arca. Nós temos a tendência de transformar coisas materiais em nossos símbolos para a nossa própria adoração. E perdemos a perspectiva de quem é Deus. Em nossos próprios cultos, muitas vezes, na nossa própria vida diária. E o salmista, no versículo 8, dá uma palavra pesada: torne-se semelhantes a eles, os que assim fazem. Já perceberam que a idolatria a um determinado Deus leva a pessoa a ficar exatamente igual? A idolatria deixa a pessoa cega, olha. Tem olhos, mas não vê. A idolatria é cega. Qualquer idolatria, de qualquer nível, a qualquer coisa. A pessoa fica sem a percepção do mundo espiritual, da vida com Deus. Porque a idolatria cega, emudece, tem olhos, não vê, mão não apalpam. Deixa a pessoa inerte, morta. O salmista continua, em resposta à pergunta: onde está o Deus, teu Deus? Versículo 9. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem, os que temem ao Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Confiança no Senhor, mesmo em meio a essa situação adversa que o Senhor permitiu e faz o que agrada, mesmo com a zombaria dos nossos vizinhos, familiares, enfim, mesmo em meio à descrença. Porque as pessoas aqui estavam seguras nos deuses deles, de prata e ouro. E vocês, a zombaria diz: a gente está seguro aqui com os nossos deuses de prata e ouro, madeira. E vocês estão crendo num Deus invisível, ausente. Aí o salmista enfatiza: olha a classe de pessoas. Israel confia no Senhor, a igreja. Igreja, confie no Senhor. Casa de Arão, versículo 10. Liderança, os líderes da igreja, os chamados para os ministérios, confie no Senhor. Versículo 11. Todos os que temem ao Senhor, confiem, porque Ele é o nosso amparo e escudo. Em 3 níveis: a igreja do Senhor, a liderança, e todos aqueles espalhados pela terra. Porque aqui o Salmo 115 já está dizendo que o Senhor,
estenderia o seu poder não só para Israel. Já está falando no 11 que todos que temem ao Senhor, já estava até de certa forma profético. O Salmo dizendo que o poder do Senhor se estende a toda a terra, todas as nações, não somente aquele povo escolhido da época de Israel. Versículo 12. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel e a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. A confiança que leva, consequentemente, à bênção. O salmista está nos ensinando a confiar e entender que o Senhor abençoa a todos de maneira indistinta. Olha, o Senhor se lembrará da casa de Israel, da igreja. Mas não só da igreja aqui. A casa de Arão, dos líderes, mas não só dos líderes, mas muito mais do que isso. Toda a terra, a todos que temem ao Senhor. A gente não tem a dimensão de todos os que são chamados em Cristo Jesus. Nós não temos essa dimensão. Aquela pessoa lá escondidinha, no meio do mato, num país que a gente não conhece e nunca irá conhecer, de uma língua estranha que nós nunca aprenderemos. Lá tem pessoas que o Senhor abençoa, grandes e pequenos. Deus não abençoa somente aquele pequeno no sentido de humilde, de simples, e não abençoa somente o grande. Porque o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou uma pessoa importante no meio do teu povo, da igreja, do país, da nação. Não. Grande com pequeno. Não há grego e nem há gentil, como o apóstolo fala. O apóstolo Paulo repete isso. Deus chamou a todos. Não há mais grego, não há gentil e não há mais somente judeu. Chamou a todos. Então a bênção do Senhor se estende a todo o mundo. E o 14 diz que o Senhor aumente a bênção mais e mais sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Essas bênçãos se estendem de duas formas, o salmista está falando, de maneira prática. A herança, em termos de multiplicação. Multiplicação da família, a quantidade de filhos, multiplicação da nação, multiplicação dos números, do crescimento numérico da igreja, multiplicação, pessoas, mais pessoas chamadas para o Senhor, o crescimento numérico, de fato. Isso é a prova da bênção do Senhor. Um corpo tem que crescer. Naturalmente, uma criança, um corpo tem que crescer. É o estado natural do progresso de um corpo. Assim como o corpo de Cristo tem que crescer. Então essa é a primeira bênção do Senhor. A segunda é a bênção da herança, que diz no versículo 15 e 16. Mas a terra deu aos filhos dos homens. O salmista está enfatizando aqui, olha, vocês estão confiando em deuses materiais. Nosso Deus, embora invisível, Ele nos deu a terra como herança. Nós ainda não recebemos essa herança de fato. Mas já está escrito que ela é nossa. E o salmista finaliza assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aqui é o motivo final de adoração ao Senhor. Ele está dizendo, com base nessa bênção do Senhor, que nós temos a herança no Senhor, o Senhor nos abençoou, nós louvamos ao Senhor. Os mortos não podem louvar ao Senhor, vocês são mortos. Aqui a palavra mortos é Sheol mesmo. Os que descem à sepultura. Olha, os que descem à região do silêncio é Sheol, ou seja, os que descem à sepultura. Muita gente que está aparentemente viva, mas já está na sepultura e não sabe. É um zumbi. Só que gosta aí
desses filmes. Zumbilândia, então. Esse pessoal, até tem uma série antiga, né, que eu esqueci, que eu via muito, quem sabe o nome aí, pessoal? Olha que ideia. Depois que eu me converti, eu esqueci, agora tem um pessoal que lembra aqui. The Walking Dead, né? Então é isso aí. Tem um monte de errante aí, os andantes, os errantes por aí. Está morto e não sabe. Porque quem pode conceber que um Deus invisível que controla tudo, só aqueles que são chamados para a igreja, que confiam no Senhor, que são abençoados pelo Senhor, esperam no Senhor com humildade, como diz todo esse salmo. Esses podem adorar e confiar no Senhor constantemente, e esperar a bênção e a herança. Agora, aqueles que estão mortos, mortos-vivos, vivos-mortos, já estão na sepultura e não sabem, porque a região do silêncio é isso. E silêncio, quem vai adorar o Senhor, né? Irmãos, quando a gente adora o Senhor, eu tenho muita dificuldade assim com a igreja muda, sabe? Porque aqui, ó, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. A igreja não pode ficar muda, porque gente muda, mudo, no sentido aqui figurado, morto aqui não louva o Senhor. Reverência faz parte, é um assunto que nós já sabemos. Mas a gente pode ser irreverente mudo também, sabia? Existem mudos e reverentes. A gente pode ser reverente e silenciosamente irreverente também. Murmurador, o murmurador vai falar, né? Vai ter gente que fica quietinho, mas está lá por dentro reclamando de tudo, maldizendo tudo. Em vez de ajudar, não ajuda em nada, só reclama, né? O pessoal que sabe reclamar, mas não ajuda. Então, está nessa categoria aqui, olha. Silêncio é lugar de cemitério. Quer silêncio? Compra uma passagem, vai visitar todos os cemitérios desse planeta. Vai fazer um tour pelos cemitérios, conhecer. Fica lá, ou vai para o monte, igual o monge. Fica lá no alto do Everest, congelando em silêncio. Que silêncio é lugar de morto. A igreja tem que adorar o Senhor. Quando é para cantar, é para cantar. Quando é para falar, é para falar. Porque a reverência não depende de falar e ficar calado. A gente pode ser irreverente falando e irreverente em silêncio. O texto aqui não está falando disso. O texto fala de testemunho. Quem vive por Senhor, vive por Senhor. Falando quando Deus quiser e ficando quieto quando Deus quiser que se fique quieto. Mas a questão é louvar o Senhor com atitudes, com ações, com confiança. Em primeiro lugar, como diz o versículo 8, verso 8, não a nós, Senhor. Humildade. É muito difícil esse versículo 8. Dizer, não a nós, Senhor. Mas vem agir segundo a tua glória, a tua bondade, a tua misericórdia e fidelidade. Porque nós somos infiéis. Nós estamos enfrentando a dificuldade aqui na nossa igreja, nos nossos dias, no nosso país, na nossa cidade de São Paulo, nossa nação. A nossa oração tem que ser essa, Senhor, não por nós, mas manifesta a tua glória, para que esse povo veja que um Deus invisível, ele continua reinando, ele abençoa o povo e reina sobre a nação. Nós vamos te adorar sempre por isso, porque a nossa herança está garantida. Mas o que está em jogo aqui não é o Deus deles. Eu quero, Senhor, que Tu responda para esses ímpios, ignorantes, maldizentes, que o nosso Deus está aqui entre nós e continua sendo Deus. Então, a oração do salmista é para que o próprio Deus responda quem Ele é, contra a nossa arrogância, porque nós tendemos a orar e a querer justiça própria. Eu declaro, eu reivindico o que Deus tem que fazer acontecer, cair fogo do céu e tal. E às vezes Deus não quer. Mas a nossa oração, Senhor, se mostre para esse povo. Porque a nossa igreja tem sofrido, nosso país, a nossa nação, a nossa família. Então a oração sua, nossa, tem que ser, a nossa família tem passado por tantas coisas. Senhor, não a mim, não por mim.
mas mostra quem o Senhor é para esse povo que está maldizendo, dizendo que nós confiamos em um Deus invisível, em outras palavras, um Deus inútil, um Deus inexistente. Deus não existe, é uma projeção minha, do homem apenas, um desejo meu. Não, Senhor, responda a esse povo. Essa tem que ser a nossa oração. Amém? Vamos orar. Senhor, ó Senhor, não a nós, mas o Teu nome, seja mostrada a glória que há em Teu nome, o poder que há em Ti, Senhor. Segundo a Tua fidelidade, não a nossa. Segundo a Tua misericórdia, para que nós não sejamos consumidos, Senhor. Que a nossa oração seja assim, a nossa confiança seja assim. E a bênção vem certamente do Senhor. Que os mortos nos seus pecados e delitos, não creem no Senhor, não pode realmente adorá-lo, mas nós queremos adorar em forma prática, adorar de forma a confiar em Ti, dia após dia, com as nossas ações, com a nossa esperança, com a paciência. Tudo que vem de Ti, Senhor. Mostra-se para nós, para essa igreja aqui unida, Senhor, de São Paulo. Mostre, Senhor, a Tua glória para a nossa nação, para a nossa cidade. Em nome e pelo poder de Cristo Jesus. Amém.